gente está aqui com a Carol Bueno, ela é nutricionista especializada na nutrição materno-infantil. E ela vai tirar algumas dúvidas e esclarecer algumas coisas pra gente. Bom, eu sou a Carolina Bueno, eu sou nutricionista, formada na Unicep e pós-graduada em nutrição materno-infantil. Sou mãe da Antonella e do Felipe também, isso é importante, né? Sim. E a gente tem aí a técnica e a experiência no assunto. E faz quanto tempo que você atua, né? Eu terminei minha pós-graduação junto com a faculdade, porque eu já tinha uma primeira formação, então sou formada desde 2021, atuo desde então. Legal, o espaço dela é muito bonito. Obrigada. Então a primeira pergunta é quais são os principais nutrientes que o gestante deve suplementar e qual a importância deles? Bom, o primeiro, acho que o mais famoso aí, né, é o metilfolato. Na verdade é o folato, né, o nutriente, é o folato, que é a vitamina B9. E ele é muito importante, um mito até, né, muitas pessoas usam ele só no primeiro trimestre de gestação, porque ele atua como o principal foco nesse período no fechamento do tubo neural no bebê. E aí a gente suplementa ele no primeiro trimestre por esse motivo, mas diferente do que muitas pessoas pensam, ele é importante ao longo de toda a gestação, porque ele vai atuar também na formação de células sanguíneas, ele vai atuar em todo o crescimento e desenvolvimento do bebê. Então é um nutriente que a gente precisa manter ao longo de toda a gestação. Além dele, né, também outro mito, que muita gente acha que só ele é importante, mas o ferro é essencial. O ferro ele vai, além também de participar aí da parte de desenvolvimento sanguíneo, ele vai atuar no desenvolvimento neurocognitivo do bebê. Então é essencial também, tanto para o bebê quanto para a gestante, né? Porque a gestante ele vai demandar muito desse ferro ao longo de toda a gestação, para a oferta para o bebê e para ela também, né? Para toda a disposição, a parte de, se ela for passar por uma cirurgia, por exemplo, uma cesárea, é muito importante que ela esteja com esses níveis ótimos. Então o ferro também seria um segundo nutriente muito importante. E todas as vitaminas do complexo B, B12, ela vai atuar junto com o folato, né? São cofatores, então eles precisam atuar juntos, não adianta a gente suplementar um só, porque um depende do outro. A colina também, que também a gente considera ela uma vitamina do complexo B, também é um nutriente essencial. Perfeito. Então, dito tudo isso, a gente quer saber se realmente é necessário fazer uma suplementação desses nutrientes ou se a pessoa consegue adquirir esses nutrientes por meio da dieta. É essencial fazer a suplementação. Infelizmente hoje, tanto a qualidade nutricional dos alimentos, do solo já não é mais a mesma, quanto a qualidade do nosso metabolismo, né? A gente já não consegue mais metabolizar e absorver esses nutrientes de forma excelente, que é o que a gente precisaria numa gestação. Toda a parte intestinal, toda a influência de toxinas, né? A gente está muito exposto a toxinas e aí o nosso metabolismo acaba ficando deficiente para conseguir obter através somente da alimentação. Além disso, o perfil da gestante mesmo, elas não conseguem, né, muitas vezes se alimentar com tanta qualidade, principalmente no primeiro trimestre, por conta das náuseas. Depois, no final da gestação, já está ali com o volume gástrico mais reduzido, apertadinho, não consegue também se alimentar de grandes volumes. Então, tudo isso, além desses detalhes aí que eu já falei, vão interferir de adquirir esses nutrientes através da dieta. Então, é essencial a gente fazer suplementação. Perfeito. Isso é interessante. Quais são os mitos sobre os alimentos proibidos durante a gestação? Eu acho que assim, é um grande mito, né? Canela, esses temperos, né? Pimenta, açafrão, muita gente fala que não pode, né? Que é abortivo. E não existe nada disso, né? Na alimentação, tudo que a gente obtém através de alimentos naturais, não existe nada que não seja permitido. Os fitoquímicos que estão presentes nesses alimentos, a gente só vai conseguir extrair eles com excelência a ponto deles fazerem um efeito de causar qualquer dano para uma gestação, seria através de chás, através, né, de coisas mais concentradas, tinturas. Através de alimentação é um grande mito. Então, por exemplo, a pessoa pode consumir o gengibre, mas não o chá do gengibre. No caso do gengibre, é o único chá que a gente tem segurança de passar pro... A gente tem estudos que vão nos respaldar que a gente pode usar o chá de gengibre. Todas as outras ervas e temperos, especiarias, a gente
não aconselha porque a gente não tem estudos, né? Mas através de alimentação não tem problema nenhum. Então, por exemplo, a canela, colocar ali, né, numa panquequinha de banana, enfim, como um tempero não tem problema nenhum. Inclusive vai trazer benefícios ali, muitos antioxidantes, enfim, isso vai ser benéfico para a gestação. Agora a próxima também, eu também gostaria de saber, que é como a alimentação da mãe pode influenciar o paladar e a saúde do bebê a longo prazo. Bom, então sobre o paladar, o bebê ele já começa a formar ali toda a parte de papilas gustativas, toda essa parte de paladar, principalmente ali por volta de 20 semanas, isso começa a ter bastante intensidade. E tudo que a mãe consome vai alterando o sabor do líquido amniótico. E o bebê recebe esse contato já desde a barriga da mãe. Isso eu ia perguntar, porque não passa nada. Não passa pela digestão, né? Não existe a digestão ali. Mas tem uma alteração no sabor do líquido amniótico. E isso vai já formando o paladar do bebê. Então a gente vê que a gente incentiva muito que a gestante ela tenha uma grande variedade, né, de o máximo que ela puder variar os sabores, né, sabores amargos, sabores doces, salgados, para que isso influencie. E aí depois a gente vê muito isso. As gestantes que tiveram essa boa variedade, quando a gente vai fazer a introdução alimentar desse bebê lá com 6 meses, a gente vê resultados positivos, porque o bebê ele tem uma maior aceitação nesse sentido. Da saúde do bebê a longo prazo. Tudo que a gente faz ao longo da gestação, né, a gente até fala, na verdade, são os 1000 dias, né, na verdade a gente tem aumentado isso cada vez mais, 1100 dias, enfim. Tudo que a gente faz na pré-concepção, na gestação e durante o período de amamentação, a gente vai estar influenciando toda a saúde do bebê a longo prazo. Tudo que a gente fornecer é um período de maior desenvolvimento de uma pessoa, esse período. Então, tudo que a gente fornecer de nutrientes, a gente vai interferir a longo prazo, assim como o contrário. Se tiver um excesso de consumo de industrializados, de açúcar, de farinhas, isso vai influenciar, pode causar obesidade, síndrome metabólica nessa criança, né? Uma mulher que teve diabetes gestacional, a chance desse bebê ser um bebê com problemas metabólicos ao longo da vida, né, é muito grande. O desenvolvimento de alergias, então uma mulher que consome muitos alimentos alergênicos ao longo da gestação, esse bebê vai ter uma maior propensão a ser um bebê alérgico, então tudo isso vai influenciar sim. Interessante, eu chutaria que é o contrário, né? Ela comeu os alimentos, é mais fácil que ele não tenha alergia. Certo. E quais dicas você daria para gestante que tem dificuldade de manter uma alimentação equilibrada? Devido aos enjoos, como você comentou, né, que eu imagino que vai entrar em suplementação para algumas coisas, mas muitas aversões também, desejos, compulsões, uma loucura, não, que pode acabar acontecendo durante a gestação. E eu falo por experiência própria, eu passei muito mal no início das minhas 2 gestações, assim, é bem difícil. O manejo das náuseas, né, ele de fato, assim, a gente vai tapando buraco, a gente vai usando algumas estratégias, mas muitas vezes acaba não sendo totalmente eficiente. E aí a gente vai ter que lidar com o que a gente tem, né? Muitas gestantes acabam comendo o que dá, o que consegue, principalmente ali no primeiro trimestre, aí por isso, inclusive, que é tão importante a suplementação, porque muitas não conseguem ter uma boa qualidade de alimentação. É o mais importante. Exatamente. Mas assim, as dicas. Consumir alimentos mais secos, então eu gosto muito de orientar, por exemplo, aqueles biscoitinhos de arroz integral, é um super aliado para esse momento, então já dá aquela forradinha ali, né, porque normalmente as náuseas acontecem quando se fica longos períodos sem se alimentar, então ela precisa estar sempre ali consumindo pelo menos a cada 2 horas, fazer pequenos lanchinhos e alimentos mais secos. Então, 2 grandes aliados é esse biscoitinho de arroz e a maçã também, ela costuma ajudar bastante. E o gengibre, né, ele vai atuar muito aí pro enjoo e pode ser consumido tanto através de chás, tanto colocar ele raladinho ali numa água com gás, por exemplo, é uma ótima estratégia, ou a gente consegue manipular o extrato seco. E aí na suplementação a gente também coloca a vitamina B6, que é também uma grande aliada para ajudar nesse sentido. Carol, obrigada por ter participado. Imagina. Gostei muito de você, de conhecer seu trabalho e foi uma entrevistada muito boa. Você saiu muito bem. Imagina, eu que agradeço, fico à disposição se vocês precisarem aí
sobre esse assunto, estou super à disposição para Perfeito. ajudar. Como que é seu Instagram? Meu Instagram é @mamanutri. @mamanutri. Pra quem quiser conhecer mais o trabalho da Carol. É isso aí.